Bom dia a todos. Senhora Presidente da AMT, os demais membros do Conselho de Administração da AMT, Senhor Administrador da ARME, todas as entidades e autoridades aqui presentes, vamos dar então início ao painel número 1, que é subordinado ao tema dos desafios da organização e gestão da mobilidade nos países de língua oficial portuguesa, e onde vão participar todos os representantes das entidades que são os membros fundadores da Associação de Reguladores de Mobilidade e dos Transportes dos países de língua oficial portuguesa. Os desafios de cada uma destas organizações são desafios distintos, porque, enfim, o território, a densidade populacional, a rede de infraestruturas instalada, o financiamento alocado ao transporte é diferente, mas todos estão unidos pela necessidade de concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, em particular os desafios da transição ambiental, energética e digital. Vamos iniciar este painel com a intervenção do Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários do Brasil, Eduardo Neri Filho, e de seguida do Presidente da Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, professor António Matos, que gravaram as suas intervenções e que, enfim, são os primeiros porque fazem referência à importância da agência reguladora e da relevância da cooperação estabelecida entre todas estas organizações. E depois, de seguida, darei aqui a palavra à Senhora Presidente e ao Senhor Administrador, mas para já vamos então ouvir os testemunhos destas duas entidades. É com grande satisfação que a ANTAC, a agência brasileira que atua na regulação do setor aquaviário nacional, ela participa da criação da Associação de Reguladores de Mobilidade e Transportes dos países de língua portuguesa. É um momento histórico e que ele vai permitir, além de uma maior integração entre essas nações irmãs, mas também compartilhar as melhores práticas regulatórias, nivelar conhecimentos, realizar benchmarks, tratar de assuntos controversos que podem impactar os países de modo comum e, a partir daí, a gente aperfeiçoar a nossa regulação. Então, queria parabenizar principalmente a presidente da AMT, Ana Paula Vitorino, por ter, desde o início, conduzido e catalisado todas essas ações. Então, parabéns a todos e estaremos juntos agora, já com uma associação constituída e trazendo resultados para a regulação dos países de língua portuguesa. Caros colegas da CPLP, caros participantes na Conferência Internacional de Transporte Sustentável, eu sou António Matos, presidente da Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, Moçambique, e dirijo-me a vós para trocar um bocadinho da experiência daquilo que é a nossa parte relativa à mobilidade sustentável e ao transporte. Nós temos agora a Autoridade Reguladora de Mobilidade e Transportes da CPLP, criada com todos nós, muito também com a força da engenheira Ana Paula Vitorino, nossa presidente da Autoridade de Mobilidade e Transportes de Portugal, que agradeço, mas esta autoridade nossa da CPLP visa, sobretudo, fazer face àquilo que são os grandes problemas da atualidade. O crescimento acelerado dos grandes centros urbanos nos nossos países, o crescimento também acelerado do parque automóvel individual e, naturalmente, também os problemas associados com esse crescimento acelerado que nos trazem as alterações climáticas, o impacto ambiental, sobretudo a inclusão social. Quer dizer, as pessoas estão-se a mover para as cidades e os grandes centros urbanos e é preciso saber acomodar. Temos aí muita coisa para falar, política
Nacional da Urbanização, Política Nacional da Mobilidade Urbana, etc. Então, eu julgo que esta autoridade reguladora da mobilidade de transportes ao nível da CPLP vem dar um contributo, porque todos nós temos experiências diferentes, mas muito comuns, transversais em aquilo que é a necessidade de melhorar a prestação de serviços. Também a necessidade de incluir os governos na participação, porque o que os governos querem é que as pessoas se movimentem e nós, técnicos, temos que saber procurar soluções para que haja apoio também a nível governamental, a nível político, neste grande setor que é altamente transversal. Em Moçambique, nós criamos o projeto MOVE, que basicamente tem 3 pilares. O primeiro pilar é da capacitação institucional. Sem homens, sem pessoas formadas, não é possível fazer nada. O segundo pilar é de alguma a reabilitação de infraestruturas, porque também sem estradas, sem meios, sem vias de comunicação, muito dificilmente chegamos onde as pessoas estão. Nós chamamos isto os quick wins. E o terceiro pilar, o tal de BRT, como nós conhecemos. Estamos a falar de um projeto de mais ou menos 250 milhões de dólares, que é um projeto do governo de Moçambique, e estamos a falar de uma capacidade de mover diariamente entre 120 a 130 mil pessoas. Então, nós estipulamos aquilo que é a rede estrutural da área metropolitana. Temos o primeiro corredor BRT, com 22 km segregados, mais ou menos 70 autocarros elétricos articulados, 18 metros, e depois mais ou menos 50 alimentadores. Quer dizer, nós entendemos que o transporte informal, aquilo que existe um bocadinho nos nossos países, não pode ser combatido, tem que ser aproveitado e regulado. Quer dizer, nós temos que saber perceber que estas pessoas exercem esta atividade, mal agora, mas podem exercer bem no futuro. Para isso precisam do nosso apoio, não só do ponto de vista da renovação da frota, portanto os 50 que eu falei, como nós aqui em Moçambique aprovamos a estratégia de transição energética, já vos disse que são mais ou menos 70 articulados elétricos e nos casos dos alimentadores seriam a gás natural veicular. Precisamos também saber trazer estas pessoas, formar, regular, fundamentalmente regular, porque nós estamos a falar de 22 km segregados, mas mais ou menos 50 km de vias alimentadoras que se ligam àquilo que é o corredor do BRT. Este corredor vai ajudar, mas não vai resolver todo o problema da área metropolitana. Nós somos mais ou menos 3 milhões de habitantes, temos mais de 2 mil quilómetros quadrados, 5 municípios, dos quais 2 estão a crescer muito rapidamente, o município de Marraquém, uma velocidade astronómica, o município de Boane, que é o maior do país em termos de área, que também está sendo ocupado e precisa de muito apoio, porque as pessoas estão-se a juntar, como é um fenómeno mundial deste ponto de vista. Então, neste processo todo, esta autoridade reguladora de mobilidade e transportes exerce um papel importante, porque não há capacidade de fazer isto apenas com os meios do Estado. Temos que também ter a capacidade de chamar o setor privado, mas eles precisam estar seguros com a regulação. E é deste ponto de vista que eu julgo que o pilar da regulação é fundamental para nós todos podermos crescer e motivar o setor privado a apoiar aquilo que são os interesses. Não. Bom, ficou a poucos segundos do fim. Não sei se é possível repor. Se calhar vamos avançando. Vou passar. Sim, vá. Pois, falta. A ideia principal é isso. Já estava transmitida. Certo, há poucos segundos do fim.
Passo agora então a palavra à Senhora Presidente, não? Senhor Administrador. Muito bem. O Senhor Administrador da ARME, de Cabo Verde. A ARME é uma agência multissectorial, o Senhor Administrador já referiu, o que constitui um desafio logo por si só, mas perguntava-lhe, em termos de transportes e de mobilidade sustentável, quais são os desafios que destacaria relativamente à entidade reguladora e ao país? Mais uma vez, muito bom dia a todos. Agradecer também novamente à AMT por todo o esforço e a capacidade em realizar esta conferência aqui e também cumprimentar todos os outros painelistas que fazem parte deste painel que estamos a debater. De facto, nós temos muitos desafios, começando pela multissetorialidade, que pode ser um desafio, mas ao mesmo tempo uma oportunidade. Por quê? Porque nós regulamos vários setores que têm alguma ligação entre eles. No caso, o setor dos combustíveis, as tarifas, os preços dos combustíveis influenciam diretamente no transporte, influenciam diretamente na eletricidade, que por sua vez a eletricidade interfere ou tem uma ligação forte com a produção da água dessanalizada que utilizamos na maioria das ilhas por causa da dessanalização, que utiliza uma grande quantidade de energia para fazer a dessanalização. Então, a multissetorialidade nesse aspecto é uma oportunidade. O desafio, no caso, o que eu posso até elencar aqui, é ter maior concentração dos esforços num único setor que já teria que ser disperso, aliás, por vários setores, o que, de certa forma, não ajuda a ter uma especialização muito mais forte em todos os setores, mas uma especialização já mais direcionada para vários setores. A nível do transporte em Cabo Verde temos muitos desafios, sim. Primeiro, da insularidade. Temos uma população um pouco mais de 500 mil de pessoas espalhadas por 9 ilhas e sendo que temos ilhas que têm cerca de 5 mil pessoas, mais ou menos igual ao vosso desafio aqui nas ilhas dos Açores, mas que estão dispersos por várias localidades e que precisam de transporte. E isso constitui um grande desafio para o país. Sobretudo, também falou-se aqui agora em Moçambique das migrações para as grandes cidades das populações, mas ainda permanecem nessas regiões remotas pessoas que precisam de transporte. Então, o primeiro desafio nosso é aqui. Eu vi que no início dizia-se que das parcerias com as câmaras para a resolução dos muitos problemas de transporte que nós temos, e aí vem o segundo desafio, que tem a ver com em Cabo Verde, a nossa entidade só faz a regulação económica. Então, a parte técnica é feita ou pelas câmaras municipais ou pela Direção-Geral de Transporte Terrestre. De modo que isso também cria-nos alguma dificuldade na articulação de todas as atividades que nós queremos. E já agora estão todos convidados para a próxima semana, no quinta e sexta, 5 e 6 de dezembro, para uma conferência também lá em Cabo Verde, que vamos debater essas questões, de que precisamos de ter maiores sinergias entre os vários atores que fazem parte do setor do transporte. Desde o Ministério, que tem a tutela, as câmaras municipais. Nós só temos transporte público em dois municípios, que é o município da Praia, onde fica a capital, e também no município de São Vicente, no Mindelo, na ilha de São Vicente, é que há transporte público municipal. Recentemente foi aprovado a nova lei de base do setor,
em que também a ARME passou a fazer a regulação dos transportes interurbanos, mas que ainda precisa de ser implementado, sobretudo na definição das linhas, que não é feita pela ARME, mas sim pela Direção-Geral de Transportes, e que depois de ter as linhas desenhadas e também atribuir as concessões, é que nós passamos a fazer a regulação efetiva do transporte interurbano. Hoje, o transporte interurbano é feito pelos IACs, as vans, ou como se dizem, que fazem o transporte entre os diferentes municípios ou entre pequenas cidades e vilas. O outro grande desafio que nós temos é a questão da transição energética, porque, por ser um país insular e pequeno, nós estamos tendo agora uma dificuldade em comprar autocarros elétricos, porque nós não podemos competir com pessoas que fazem pedidos de 70, 80, 90 autocarros, quando nós queremos comprar 4 autocarros, está sendo muito difícil. Já há 2 anos que temos um financiamento para 4 autocarros, 2 para Ilha de São Vicente e 2 para a Ilha de Santiago, tem sido muito difícil, porque as empresas que produzem esses autocarros elétricos, claro está, com uma encomenda tão pequena, quando tem encomendas muito maiores, então o prazo para entrega é sempre maior no nosso caso. E o desafio da transição energética elétrica também, porque o país pretende, até 2040, ter uma penetração de energias renováveis próximo de 100%, sendo que já em 2030 almeja chegar aos 50%. Isso também traz um grande desafio, que é a eletrificação do setor dos transportes, sobretudo nos serviços públicos, mas também um outro grande desafio é a descarbonização através da produção de hidrogênio verde. Nós temos um potencial eólico e um potencial fotovoltaico muito grande no país, já que o país tem ventos e o sol quase o ano todo por causa da fraca precipitação anual. Então, é utilizar esse potencial energético que nós temos para a produção também do hidrogênio verde, mas isso já é um projeto já mais de médio e longo prazo, que permitirá a descarbonização do setor de transportes e, sobretudo, no transporte público. Portanto, para não alongar muito, isso já são os grandes desafios neste momento. Muito bem, muito obrigada. Voltaremos a falar um pouco mais à frente. Passava agora ao Presidente da Agência Nacional dos Transportes Terrestres de Angola, que nos está a seguir online. Bom dia, muito bom dia. Perguntava-lhe, obrigada pela sua presença, perguntava-lhe, a ANTT tem-se focado no reforço das competências técnicas do capital humano, na modernização tecnológica, na harmonização com as normas internacionais e de transporte, mobilidade e segurança. Pedia-lhe, à semelhança do que fiz com o convidado anterior, para destacar os principais desafios, quer da ANTT, quer os desafios da mobilidade sustentável em Angola. Bom dia, Susana. Bom dia, estimada Presidente da AMT, Engenheira Ana Paula, estimados convidados. Primeiramente, dar nota e parabenizar por esse grande evento que está a ser realizado. Respondendo à sua questão, a ANTT, penso que para os vários países têm tido basicamente os mesmos desafios de uma forma generalizada. A questão da transição energética, a questão da sustentabilidade dos transportes públicos,
e isso tudo, no fundo, acaba por levar-nos a ter agências reguladoras, de facto, que sejam muito fortes do ponto de vista de regulação, que permitam também facilitar ou ter um ambiente de negócio acessível para quem pretende investir no setor dos transportes e criar também condições de mobilidade e transportes para as nossas populações. A ANTT, em particular em Angola, é uma agência relativamente jovem. Nós, fruto de algumas reformas que têm estado a ser feitas no setor dos transportes em particular, foi criada a Agência de Transportes Terrestres em Angola, que basicamente uniu os dois subsetores, rodoviário e ferroviário, e como tal, trouxe para nós internamente vários desafios que estão relacionados à questão do capital humano, à questão da modernização tecnológica, a questão da padronização e harmonização dos serviços, a sustentabilidade e segurança. Nós, de uma forma geral, elencamos estes 4 pilares para que possamos, de facto, trabalhar e tornar, de facto, uma agência reguladora cada vez mais forte e que possa, de facto, garantir também a integração de Angola aqui a nível da região da SADC. Portanto, os desafios são enormes. Nós estamos neste momento com uma população de cerca de 35 milhões de habitantes. Luanda, em particular, a capital de Angola, estamos com volta de 10 a 11 milhões de habitantes. Há também o desafio de áreas ou regiões em que há uma baixa densidade populacional e há necessidade dessas pessoas também terem mobilidade. Há a questão das infraestruturas. Portanto, esses todos os desafios nós elencamos e os identificamos, estão devidamente mapeados num documento que foi elaborado para um horizonte temporal de 20 anos, que é o Plano Diretor Nacional do Setor dos Transportes e Infraestruturas Rodoviárias. Este é um documento que contempla todos os projetos e infraestruturas estruturantes que Angola deverá fazer ou modernizar ao longo de 20 anos, quer do setor rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo, no fundo acaba por ser a nossa Bíblia, e que espelha também aspectos relacionados à questão da sustentabilidade. Temos um grande desafio também aqui que está relacionado à questão da segurança rodoviária. Hoje este tema para nós é bastante preocupante, na medida em que a sinistralidade rodoviária ou as mortes por acidentes em Angola acabam por ter um peso enorme. São a segunda maior causa de morte depois da malária ou do paludismo, e, portanto, para nós constitui um desafio aqui para nós. Entretanto, há investimentos que estão a ser feitos de modo a que se possa cada vez mais usar o transporte público. Ainda não atingimos os níveis que desejamos, fruto também da conjuntura financeira, quer de Angola e um pouco, e também internacional, que acaba por afetar o nosso país por ser ainda bastante importador. Mas temos aqui, de facto, um trabalho longo ainda a ser feito, e naturalmente que com esta cooperação, com esta iniciativa de criarmos
de ser criada esta associação. Naturalmente, bebendo de várias experiências, poderemos encontrar soluções que podem se adequar à nossa realidade e, no curto espaço de tempo, podermos então ter melhorias significativas. Certo. Qual é que acha que poderá ser o papel dos transportes para promover a coesão territorial e social, principalmente em zonas de menor densidade? Os transportes têm um papel determinante, mas não podemos falar de transporte sem antes falar necessariamente das infraestruturas. E, portanto, temos aqui que encontrar soluções que se adequem a cada uma das realidades. Nós temos estado à procura de parcerias no sentido de voltar, inclusive, no tempo, e há soluções que eram muito funcionais e que hoje ainda se podem adequar à nossa realidade. Falo propriamente do uso da micromobilidade, em particular do uso de bicicletas em determinadas zonas da nossa realidade, em que ainda não temos infraestruturas aonde os autocarros possam chegar ou aonde o meio de transporte possa chegar, mas, ou outros meios de transportes terrestres possam chegar, mas podemos usar outros mecanismos, e nós hoje temos usado muito as bicicletas em algumas realidades, temos usado muito as motorizadas em muitas realidades para poder trazer as pessoas do interior dos bairros para as principais zonas estruturantes. Este tem sido um desafio, mas enquanto não temos de facto infraestruturas que possamos colocar meios de transportes mais convencionais, tem sido então o mecanismo de nós podermos então dar solução à mobilidade. Importa também dizer, e aqui a título de exemplo, nós temos 4 províncias essenciais que ligam o corredor do Lubito, a província de Benguela, Huambo, Bié e Mochico, estão ligadas numa extensão de 1.344 quilómetros pelos caminhos de ferro, e, portanto, pensamos nós que pensamos nós, e estamos a ver de facto acontecer, que muitas das pessoas usam os comboios para poderem chegar, então, poderem fazer como o seu meio de transporte principal e fazer os seus negócios. Então, o papel dos transportes é determinante, mas deve ser acompanhado naturalmente de infraestruturas e outras soluções que possam, de facto, garantir a mobilidade de zonas territoriais menos densas para aquelas que são mais densas. Dar nota também que temos estado a verificar que com essas infraestruturas de transportes acabam também por levar o desenvolvimento para as zonas menos densas, né, populacionalmente. Então, é fundamental os transportes, são fundamentais as infraestruturas para que possa haver, então, uma maior coesão territorial e social entre os povos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos agora para o testemunho de outra Agência Nacional dos Transportes Terrestres, desta feita do Brasil, o Sr. Presidente Rafael Vital Rodrigues, que gravou a intervenção aqui neste painel. Olá, pessoal. Sou Rafael Vitali, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil. A nossa agência tem atribuições em nível nacional de dimensões continentais. Trabalhamos arduamente para regular e fiscalizar nossos 4 modos de transporte: concessões rodoviárias, concessões ferroviárias, o transporte rodoviário de passageiros e de cargas em todo o país. Estamos trabalhando com 3 revoluções: a tecnológica, regulatória e comportamental, para alçar a agência a um patamar de excelência.
No caso da tecnológica, por exemplo, temos trabalhado com o aprimoramento da conectividade nas rodovias e no monitoramento das operações em tempo real. Já na regulatória, criamos o nosso programa de sustentabilidade com foco na resiliência climática e na redução de emissões de gases de efeito estufa. Nesse contexto, a NTT tem buscado trocar experiências com agências de outros países e realizar parcerias internacionais para aprimorar as boas práticas. Por isso, estamos empolgados com a iniciativa da criação da Associação dos Reguladores da Mobilidade e dos Transportes dos Países de Língua Portuguesa, a RTM, entre Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. A parceria reforça a relevância e o papel estratégico da NTT como um dos principais atores no cenário internacional de regulação de transportes, ampliando sua influência e consolidando seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade do setor. Esse alinhamento estratégico abre oportunidades para a modernização dos sistemas de transporte e a maior integração entre os países envolvidos. Para concluir, além de fortalecer os laços entre os países de língua portuguesa, essa cooperação representa um marco significativo para o avanço conjunto no setor de transportes. Continuando no Brasil, mas agora já dedicado ao tema do transporte marítimo, portanto, seguindo-se duas organizações que regulam especificamente o transporte marítimo e fluvial. No primeiro caso, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O presidente da agência gravou também um testemunho neste painel, respondendo essencialmente a duas questões. Por um lado, o papel da ANTAC na regulação do transporte marítimo e fluvial e de que forma é que este modo de transporte contribui para combater o isolamento das populações no Brasil e, em segundo lugar, destacando a agenda ambiental de segurança aquaviária que existe desde 2015 e que tem como objetivo essencialmente promover a transição energética no transporte marítimo. Vamos então ouvir. Bom, quero saudar novamente a todos e reforçando, a alegria desse momento, da gente estar falando aqui de uma associação de regulação, de reguladores de mobilidade do transporte e conversar aqui com vocês também um pouco sobre as atribuições da ANTAC, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O Brasil, como vocês sabem, é um país de dimensões continentais e um dos maiores desafios da agência, sem dúvida alguma, é o nosso transporte de passageiros, principalmente na região norte do país, que é responsável por regular, supervisionar, fiscalizar o transporte que é realizado entre estados, interestadual, em zonas internacionais. E, principalmente na região norte, nós dizemos que as ruas são os rios. Então, grande parte das cidades ali localizadas, o único acesso é o acesso aquaviário por meio dos rios amazônicos. E, nesse sentido, a agência ela tem procedimentos já bem consolidados de autorização de empresas brasileiras de navegação, de acompanhar as escalas operacionais, o nível de serviço que vem sendo prestado por essas embarcações, para que aquelas populações elas sejam atendidas de maneira regular, com pontualidade, regularidade e também com um serviço que seja seguro e, ao mesmo tempo, confortável, adequado. Você não pode ter falta de embarcações, mas você precisa também de combater transporte clandestino, que até pelas dificuldades geográficas que a região oferece, é um grande desafio. Então, a gente precisa de se valer também cada vez mais de tecnologia de informação, até de inteligência artificial, para poder ampliar os nossos braços e a gente poder assegurar que esse serviço venha sendo prestado de maneira satisfatória. E também na parte da navegação interior, eu diria, que é o caso que envolve a região amazônica, mas em relação ao transporte marítimo, os serviços regulados pela ANTAC são essenciais também para o abastecimento da população. E, principalmente nesse caso, a região norte ela tem, mais uma vez, destaque, porque muitas das mercadorias, principalmente granel líquido, e mesmo mercadorias que são produzidas em regiões localizadas mais ao sul do Brasil, elas precisam chegar por meio de cabotagem. Tem algumas rotas muito consolidadas aqui no Brasil, por exemplo, de Santos até Manaus,
A cabotagem ela já se inicia, né, pelo Porto de Santos, principal porto do Brasil, e ela vai até Manaus, que é a capital do Amazonas, já no coração da Amazônia, e dali nós temos o transportes aquaviários já por meio de barcas e para atender aquelas localidades que são apenas com pequenas embarcações podem ser atendidas, mas se não tiver um sistema de cabotagem funcionando adequadamente, corre o risco de desabastecimento de muito dessas áreas, simplesmente pela falta de acesso rodoviário ou dele se tornar inviável, seja pela distância que seria percorrer de Santos até, por exemplo, essas regiões, aumentaria muito o custo, né, tornaria inacessível algumas mercadorias, quanto também em outras situações, simplesmente por não de não ter qualquer acesso terrestre, apenas o aquaviário. Então, em relação a isso, o transporte aquaviário e os serviços regulados pela ANTAC são essenciais para o atendimento dessa parte da sociedade brasileira. Bom, em relação à agenda ambiental, agenda de sustentabilidade da ANTAC, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar. A ANTAC ela tem sido referência, eu posso dizer assim, em termos de boas práticas de sustentabilidade no que se refere à administração pública federal no Brasil. A agência foi a primeira a desenvolver, a construir um índice de desempenho ambiental, que nós chamamos de IDA, e a partir desse índice nós conseguimos acompanhar como é que o setor está se comportando em termos das melhores práticas ambientais. Então, é uma cesta de 38 indicadores, e a partir dele que ele considera aspectos químicos, socioambientais e ambientais, né? E a partir dele nós podemos acompanhar como o setor vem se comportando. E ao longo dos anos, desde a implantação do IDA, a gente observa que a média do setor, ela vem aumentando consideravelmente, e até como forma de incentivar o setor a buscar as melhores práticas, e todo ano nós fazemos uma premiação daquelas empresas brasileiras de navegação e portos públicos e privados que apresentam as melhores práticas ambientais. E essa é uma das razões pelas quais, infelizmente, eu não posso estar aí hoje, porque é justamente no dia de hoje que estamos fazendo essa premiação, uma das premiações, um dos dias mais importantes do ano para a agência, para a ANTAC. E fora isso, a agência tem uma série de outras iniciativas. Fizemos um estudo ainda em 2022, em parceria com a agência de fomento alemã, a GIZ, que foi voltado a estudar os impactos das mudanças climáticas nos portos brasileiros. Fizemos um levantamento em 21 portos públicos e, a partir dele, identificamos os principais riscos e ameaças das mudanças climáticas, né, que poderiam impactar os nossos portos, e a partir dali nós construímos uma série de medidas de adaptação, fizemos um guia, isso como forma de orientar, de incentivar os portos a se planejarem para as mudanças climáticas que já estão acontecendo. Esse ano nós temos 3 trabalhos importantíssimos na nossa agenda ambiental. Um é o que diz respeito à transição energética, saber como os nossos portos estão preparados para a transição energética, no que diz respeito a receber embarcações que trafegam com combustíveis menos poluentes, saber como está a preparação para a eletrificação do cais, para o fornecimento de energia para aquelas embarcações que já estão adaptadas para isso, e também como a nossa infraestrutura portuária e o setor de navegação está preparado para a indústria do hidrogênio verde, no que se refere principalmente à implantação de parques eólicos offshore. Temos um outro trabalho também bastante importante que diz respeito a como os nossos portos se preparam para a relação porto-cidade. Lembrando que no Brasil aqui a gente tem mais de 200 portos privados, 250 portos privados, terminais de uso privado, como chamamos, e 34 portos públicos. E esse trabalho ele visa justamente estabelecer indicadores e também servir como um guia para que essa relação ela seja trabalhada de forma mais profissional, de forma
mais técnica. E o terceiro trabalho, que está na nossa agenda ambiental, é um inventário setorial de emissões do carbono. Esse é um trabalho que tenho particularmente me empenhado muito, e ele vai procurar justamente, a partir das informações que temos do setor, a ANTAC ela consolida todas as movimentações de cargas de todos esses portos e terminais que eu comentei, e a partir dali a gente vai ter dados do inventário, né, do setor, como o setor está emitindo. Então, a gente já está lançando agora, até o final do ano, a primeira fase, que é a da navegação interior e cabotagem. Já temos ali um inventário pronto das nossas emissões. Depois vamos passar para o setor portuário, né? E também temos já parcerias para, inclusive, ver as pernas rodoviárias, como é que elas têm se comportado em termos de emissão, e aí vamos ter o mapeamento de toda a cadeia, e a partir dali poderemos formular, praticar, adotar práticas regulatórias condizentes e voltadas para o atingimento das metas de descarbonização. E, por fim, eu acho que o último ponto, que também contribui para a agenda ambiental, é o desenvolvimento das nossas hidrovias. O Brasil tem uma rede, é um país com maior potencial de recursos hídricos, temos mais de 42 mil quilômetros de vias navegáveis, mas atualmente nós só utilizamos metade dessas vias e de forma pouco econômica. Os nossos rios são navegáveis, mas a gente não tem adotado, realizado dragagens de manutenção, sinalização, balizamento. Isso o governo federal não tem conseguido fazer diretamente, e a alternativa escolhida foi fazer concessões de hidrovias, é pioneiro também, é uma estruturação de projeto muito interessante. Estamos já com 6 projetos já em andamento, e com isso a gente entende que vai também contribuir muito para a descarbonização, porque uma hidrovia ela emite 4 vezes menos carbono do que uma rodovia e 1,5 vezes menos carbono do que uma ferrovia. E no Brasil, só no ano passado foram movimentados 1 bilhão e 300 milhões de toneladas, e disso aí mais de 65%, quase 70%, seguramente mais que isso, são commodities, minérios de ferro e grãos que precisam ser escoados. Então, esses grandes volumes, eles necessitam de um meio não só econômico, mas também do ponto de vista ambiental, que seja o mais sustentável para a nossa humanidade. Então, eram essas considerações que eu queria fazer em relação à nossa agenda ambiental. Vamos nos manter na temática marítima e ouvir de seguida o testemunho da Presidente da Agência Marítima Nacional de Angola. Angola participa na Associação Reguladora com 3 organismos. Já ouvimos o Presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tínhamos também em linha o Presidente da Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística, mas perdemos o sinal. Esperamos até ao fim deste painel conseguir recuperá-lo. Mas vamos agora ouvir a Presidente da Agência Marítima Nacional de Angola, que na sua intervenção vai destacar a importância, o papel desta agência nas matérias relacionadas com a preservação do ambiente marinho e a segurança das pessoas envolvidas no setor, e também destacar de que forma é que o transporte marítimo e fluvial em Angola contribui para combater o isolamento das populações. Muito bom dia. Excelência Sr. Secretário de Estado para os Negócios Estrangeiros, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, excelentíssimos PCAs das autoridades e agências do setor, dos países da CPLP, dignos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para participar nesta conferência sobre o Dia Mundial do Transporte Sustentável e, em especial, neste painel referente aos desafios da organização e gestão da mobilidade sustentável dos países de língua portuguesa. Por sobreposição de agenda, não foi possível participar neste encontro de forma virtual, mas de forma remota, por meio deste vídeo, fiz questão de fazer-me presente a este encontro. No que concerne a participação da Agência Marítima Nacional de Angola neste fórum, foi-nos então incumbido
a tarefa de apresentar o nosso papel nas áreas de segurança, eficiência e preservação do ambiente marinho, bem como apresentar a nossa contribuição no que concerne transporte marítimo e fluvial, no combate ao isolamento das populações. E sobre estes dois temas, gostaria de referir que a AMN, em conformidade com as suas atribuições, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e regulação do setor marítimo e portuário, fluvial e lacustre em Angola, com atribuições que promovem a segurança e a sustentabilidade. Entre as suas principais responsabilidades, da AMN comportam o seguinte: a regulação e fiscalização da navegação, a proteção ambiental, a formação e certificação, o apoio em casos de emergência e também o asseguramento de que as infraestruturas portuárias estão em condições para operarem em alinhamento às normas de segurança e eficiência operacional. No que concerne à contribuição da AMN no transporte marítimo e fluvial para o combate ou no combate ao isolamento das populações, importa dizer que o transporte marítimo e fluvial em Angola desempenha um papel fundamental na conectividade e desenvolvimento das comunidades, especialmente em regiões isoladas, trazendo alguns benefícios que incluem o acesso de bens e serviços essenciais, a integração econômica, a mobilidade das populações e também a resposta a emergências. Os meios de transporte utilizados durante esse processo têm sido normalmente chatas de madeiras ou canoas, chamadas tradicionalmente de catrongas, que são amplamente utilizadas entre as comunidades ribeirinhas para o transporte de pessoas, mercadorias e produtos agrícolas. Igualmente, temos embarcações motorizadas de pequeno porte. Algumas comunidades utilizam lanchas ou barcos equipados com motores fora de borda, que vão permitir então uma maior capacidade de carga e também de alcance entre uma e outra região. O impacto deste transporte nas comunidades. O impacto tem sido essencialmente naquilo que é a transportação de bens agrícolas, bens e produtos agrícolas, facilitando o escoamento dos produtos como a mandioca, o milho, a banana, o peixe, que são cultivados ou pescados localmente, permitindo então que estes produtos cheguem aos mercados regionais e urbanos e fazendo isto com que também contribuam para aquilo que tem sido a renda destas comunidades e promover então a segurança alimentar destas comunidades. Igualmente tem impacto no acesso aos serviços essenciais. Em locais onde não há estradas ou infraestruturas rodoviárias, o transporte fluvial tem garantido acesso a hospitais, escolas e outros serviços fundamentais. Igualmente serve para a promoção do comércio local. Por quê? Porque a navegação nos rios vai permitir que o fluxo das mercadorias seja maior e incentiva também o intercâmbio entre uma comunidade e outra, contribuindo para que exista um desenvolvimento de microeconomias regionais aqui dentro da Angola. E também tem um impacto no transporte humano acessível. Designadamente, estas embarcações artesanais oferecem uma alternativa econômica e acessível, porque nós ainda temos algumas comunidades que precisam dessas embarcações para fazer deslocar crianças em idade escolar da sua comunidade para uma comunidade onde exista uma escola. Importa também aqui referir os desafios e as oportunidades que essa transportação traz para as nossas comunidades. As embarcações artesanais têm algumas condições inseguras, e então é necessário que haja uma maior supervisão para a melhoria da qualidade das embarcações. É necessário igualmente combater a sobrecarga das embarcações para que se evitem os acidentes e incidentes nos locais ou na transportação, e também é necessário sensibilizar para o uso de equipamentos de segurança. Muitas das embarcações não possuem coletes salva-vidas, sinalizadores ou outros equipamentos de segurança obrigatórios, deixando então os passageiros e as suas tripulações expostos aos riscos desnecessários. Igualmente é importante falar dos limites de acesso a combustível e também a manutenção.
Isto tem tido também um impacto negativo naquilo que é o desenvolvimento da transportação fluvial, porque estas comunidades têm tido dificuldades em adquirir tanto combustíveis quanto de receber apoios para a manutenção das suas embarcações. E isso faz com que muitas das vezes nós tenhamos também que sensibilizar para aquilo que tem sido a poluição dos rios e ainda a exploração sustentável dos recursos, ou seja a construção de chatas e canoas exige o corte de árvores nativas, que sem o manejo adequado podem então fazer com que exista uma degradação daquilo que é o ambiente naquela comunidade. Temos também que falar aqui das condições socioeconômicas das comunidades, onde estamos presentes também um baixo poder aquisitivo. Muitas destas comunidades dependem do transporte fluvial, com dificuldades de pagar por tarifas justas, dificultando então a sustentabilidade financeira das operações e principalmente de quem investe nesta transportação. Temos ainda outra dificuldade, que é a falta de capacitação. Muitos dos operadores não têm conhecimento técnico adequado para essa transportação, fazendo com que seja muito mais perigoso o manuseamento destas embarcações e fazendo então com que a autoridade seja um pouco mais rigorosa naquilo que sejam as normas de segurança e navegação, para não comprometer no seu todo o trabalho desenvolvido por estes. Importa, a título conclusivo, referir que o transporte fluvial em Angola é uma ferramenta essencial para combater o isolamento geográfico e promover o desenvolvimento socioeconômico, especialmente para comunidades ribeirinhas e não só. No entanto, enfrenta desafios significativos. Penso que já terá terminado também. Dizem-me que conseguimos restabelecer o contacto com o presidente da ARCLA de Angola. Não temos vídeo, mas estará a ouvir-nos. Bom dia, Dr. Catarino. Peço para confirmar se nos está a ouvir em condições. Muito bom dia, doutora. Estou a ouvi-la muito bem. Infelizmente, eu estou em viagem e por isso estou com problemas de sinais e de áudio aqui no meu telefone, de câmara, perdão. Muito bem. Aproveitando a sua disponibilidade para participar no nosso painel, pedia-lhe para destacar quais são os desafios da ARCLA neste momento no que se refere à atividade logística e ao tráfego de mercadorias, que correspondem às principais competências e atribuições da agência reguladora. Muito obrigado. Mas quero agradecer pelo convite que foi formulado e, como os meus colegas disseram, infelizmente, por questões de agenda, não foi possível estarmos presentes ao evento. Mas, mais uma vez, agradecemos e pedimos as nossas sinceras desculpas. Falando especificamente da ARCLA, eu gostaria de destacar, antes de entrar diretamente na vossa questão, um aspecto que é fundamental. Destacar os 4 pilares transversais para a materialização e visão e cumprimentos da missão da ARCLA. O primeiro pilar é a regulação, fiscalização e supervisão da atividade logística e controlo do tráfego de carga. O segundo pilar é a dinamização da Rede Nacional de Plataforma Logística e do desenvolvimento e dos corredores de desenvolvimento, aquilo que nós chamamos, ou mais conhecido pelos os corredores ferroviários, como o corredor do Lubito, o corredor de Moçambique e o corredor de Luanda. O terceiro pilar é a participação no processo e modernização do setor de transportes e da atividade logística. Por último, e não menos importante, é
a operacionalização e valorização da instituição ARCLA, ou seja, a valorização do homem ARCLA. Indo diretamente à vossa pergunta, o principal desafio da ARCLA passa pela criação de um ambiente logístico favorável, e este ambiente logístico favorável ele é feito através da aprovação de regulamentação específica numa lógica de promoção de parceria pública ou privada. Foi feito um diagnóstico ao setor da logística nacional e que levou à criação da ARCLA. A ARCLA está mandatada para dinamizar o setor de logística a nível nacional nos diferentes modais, modal aéreo, marítimo e terrestre. Este levantamento evidenciou a necessidade de se criar normas e regulamentos que, combinados com os incentivos diversos, pudessem efetivamente desbloquear o potencial logístico nacional, regional, em função de onde é que nós estamos localizados e dos recursos no nosso país. Este diagnóstico também queremos dar nota que constitui outro grande desafio, a criação de infraestruturas logísticas. Ou seja, o país, infelizmente, pela situação já conhecida, uma boa parte das infraestruturas logísticas foram destruídas e outras estão em estado de degradação. Daí termos a necessidade de desenvolvermos e fomentarmos as infraestruturas logísticas multimodais que nós designamos por plataformas logísticas. Essas são de facto, o principal desafio neste momento. As plataformas logísticas, elas têm a estratégia de dinamizar essas plataformas de forma inclusiva e integradora. Ou seja, de forma que elas sirvam para o desenvolvimento estratégico dos corredores que nós acabamos de mencionar. Por esta razão, nós temos as plataformas de interligação, como, por exemplo, que quem conhece Angola, nós temos a plataforma logística da Kaala, na província, uma das províncias mais a sul de Angola, que é o Ambo. Temos também a plataforma logística do Lombe, na província de Malange, e a plataforma logística da Arimba. Essas três plataformas logísticas, elas foram projetadas exatamente para facilitarem a interligação entre os vários pontos de movimentação de carga. Por isso é que nós chamamos plataformas intermodais. Também é do conhecimento público que estamos a desenvolver uma parceria com o Reino dos Países Baixos, numa estratégia mais contextual, que é de pontos de agregação. Ou seja, esses pontos de agregação vão permitir a integração de zonas de menor densidade com os grandes centros de consolidação e movimentação de carga, que são as plataformas logísticas. Para esses pontos de menor densidade, devemos implementar soluções intermédias, que são infraestruturas logísticas de menor dimensão, ajustadas às necessidades da zona de implementação, ou seja, que alimentam a grande rede nacional de plataforma logística. Em suma, é isto que estamos a desenvolver para que possamos ter uma logística integrada e que possamos, acima de tudo, ajudar com que as mercadorias sejam
escoadas, os produtos sejam escoados e que chegam à mesa do consumidor com preços acessíveis. Um dos objetivos do programa da Rede Nacional de Plataforma Logística é exatamente ajudar na diminuição dos grandes preços e custos que os consumidores têm para adquirir o produto final para o seu consumo. Em termos gerais, era isso que eu gostaria de partilhar convosco. Muito obrigada, Dr. Catarino, pela sua partilha. Para terminar, antes de passar a palavra à Sra. Presidente da AMT, Sr. Engenheiro, ouvimos aqui um conjunto muito vasto de contributos, muito rico, experiências dos vários membros fundadores da Associação de Reguladores. O que é que destacaria como principais aspectos em que a Associação poderá vir a trabalhar, aproveitando todas estas experiências e conhecimentos e capacidades de todos os organismos? Em particular, em prol de Cabo Verde. Não é? Obrigado mais uma vez. Sobretudo esse intercâmbio maior que nós vemos como possibilidade e oportunidade é no transporte aquaviário e também da logística, que é uma atribuição que ainda não se concretizou por causa da não alteração ainda, está no Conselho dos Ministros, da alteração dos estatutos da arma, mas desde o ano passado, através do Decreto 20/2023, de julho, concretiza a alteração da mudança das atribuições e competências relativas ao setor marítimo, que vai passar para a ARME, em que, em termos legislativos, já está, mas que precisa ser concretizado com a aprovação também da alteração dos estatutos da ARME para ter mais essa atribuição e competências no setor marítimo. Eu já ouvi vários desafios dos outros colegas reguladores dos outros países que fazem parte da ARMT e que nos ajudará, com certeza, na melhor regulação do setor marítimo em Cabo Verde. Nós, a nível ainda da conectividade, importa salientar aqui que, desde o início deste ano, Cabo Verde foi contemplado para mais um compacto do Millennium Challenge Corporation para Cabo Verde. Então, entendeu o governo de Cabo Verde que a conectividade deve ser o que vai ser apresentado como projeto para o financiamento desta instituição. E elegeu a conectividade tanto a nível digital, aérea, marítima e, claro, está terrestre. Então, neste momento, está-se a trabalhar arduamente na elaboração deste projeto, que contribuirá para a unificação também de uma necessidade que nós temos, que inicialmente, no networking inicial antes de início desta conferência, que sabendo que em Açores, por exemplo, a Secretaria que tem a responsabilidade, tem a superintendência de todos tanto do setor marítimo na sua totalidade, englobando tanto a aérea, o marítimo e também terrestre. Mas nós lá não temos essas competências em diversos ministérios e que, de facto, às vezes dificulta a articulação nesse processo. Então, todo esse trabalho que está sendo desenvolvido agora, não só para apresentar o projeto ao MCC, mas para o seu financiamento, também coloca-nos esse desafio também de estarmos a trabalhar, vendo nessa perspectiva de ter integrado todos esses três setores de transporte numa entidade que possa fazer ter mais valia e sinergia para que possamos fazer uma melhor regulação. Portanto,
Agradeço muito a participação de todos os outros e vejo que temos parcerias que nos ajudará também a enfrentar esse desafio que nós temos no setor marítimo. E obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, pedia-lhe umas palavras de encerramento deste painel. Gostaria de começar por agradecer a todos os nossos colegas fundadores pelas suas intervenções. De facto, não é fácil conseguirmos conjugar as agendas todas e as maiores ou menores capacidades de informática dos vários países, mas todos fizeram um esforço muito grande e eu estou, por exemplo, a referir ao professor António Matos, que, havendo problemas dessa natureza, ele fez a gravação em casa dele e queria mesmo participar, todos queriam mesmo participar e só não fizeram presencialmente por questões nacionais, de agendas que ultrapassaram as próprias entidades. Por isso, agradeço a todos a participação, principalmente aqui ao nosso ex-secretário que está aqui. E queria dizer que, de facto, me identifiquei, até na parte das vias navegáveis, que nós em Portugal não damos muita importância, enfim, falámos um bocadinho do Douro, mas podíamos ir muito mais além nessa matéria. É um desafio que também se nos coloca, como é que nós aproveitamos as vias navegáveis que temos e que, mesmo as que ainda não são navegáveis, facilmente se tornam em vias navegáveis, mas identifico os desafios que se colocam, no fundo, são os desafios que se colocam a todos. Uns detalham mais umas coisas, outros detalham outros, mas são os mesmos desafios. Continuamos em todos nós temos desafios, o desafio ambiental, todos nós temos o desafio digital, todos nós temos o desafio energético. Os desafios são comuns a todos nós. E por isso há muito trabalho para fazermos em conjunto, desde a parte da capacitação. Houve quem falasse na parte da capacitação. É o género de matéria em que nós todos podemos participar uns com os outros, mas também considerar casos, assim como nós fizemos agora, estamos a fazer o projeto piloto para o corredor da Beira Interior, podemos também fazer um projeto piloto entre países, ou num dos quaisquer países que pertencem a estes membros fundadores. Portanto, eu não vou falar dos desafios aqui em Portugal, porque vamos passar o dia a falar deles e escolhemos aqui temas que são desafios que se colocam de uma forma muito diferente e nós já fizemos várias conferências sobre isso. São desafios que se colocam de uma forma diferente nas áreas metropolitanas, nas áreas de grande densidade, mas que são diferentes daqueles que se colocam nas áreas de baixa densidade. São todos eles diferentes, mas têm uma base comum. É como é que nós conseguimos, de facto, ter transportes e mobilidade sustentável, apoiando a economia, melhorando a qualidade de vida das pessoas, sem que as pessoas percam graus de liberdade. Nós, provavelmente, em Lisboa e no Porto, teremos que sempre falar como é que diminuímos a capacidade do uso do transporte individual. Não é só uma questão de transição energética, não é só passarmos a usar carros elétricos, é mais do que isso. É como é que passamos a usar menos veículos e, portanto, como é que passamos a usar mais transporte público e, no caso do interior, como é que passamos a ter mais transporte e transporte público. Portanto, são temas que, de facto, nos unem. Qualquer um de nós
poderia estar a falar de qualquer um dos outros países e que os problemas não seriam assim tão diferentes quanto isso. E por isso eu fico... este painel foi o painel da confirmação de que, de facto, esta associação é necessária e que querendo, todos nós querendo, vai fazer trabalho muito útil para todos os nossos países. Muito obrigada a todos.